Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de fevereiro de 2025, segunda-feira. E antes de mais nada, um alerta. Eu vou pular o carnaval. Pular no sentido continental, pular no sentido do espaço-tempo, porque eu quero fugir daqui antes que os 16 milhões de pessoas e os 601 bloquinhos tornem essa metrópolis ainda um pouco mais insana. Então, muito provavelmente a gente só deve se conversar novamente, só deve se falar novamente daqui a uma semana, talvez na próxima segunda-feira. Nada impede que, sei lá, no meio desse intervalo, eu estou levando esse microfone, aliás, esse mesmíssimo microfone que eu estou usando pela primeira vez para gravar o radinho, espero que fique boa a qualidade, não sei se vocês vão perceber que é um microfone que está gravando em estéreo, não sei se isso faz alguma diferença, não é? Mas eu vou levá-lo comigo, quem sabe eu consigo, sei lá, compartilhar alguma descoberta com vocês, quem sabe eu consigo gravar, quem sabe eu consiga gravar passarinhos, né? Por que não? Não é? Mas, então é isso, teremos aqui um silêncio radiofônico ou radínico de alguns dias, mas está tudo bem, não aconteceu nada. Aliás, papai, se tudo der certo, deve estar tendo alta hoje. Então é isso, esse episódio também espero que não seja muito longo. Nos últimos dias eu acabei, lógico, talvez um pouco aí, sem saber muito bem como processar, como digerir esse tsunami todo de acontecimentos, mas agora de manhã eu acho que eu recuperei um pouco a minha paz de espírito observando uma metrópole. Não essa metrópole aqui à minha volta, que a qualquer momento vai começar a martelar, serrar, furar, etc. Não, mas uma metrópole que é um quadro pintado por Georg Grosz. Grosz é um artista alemão que eu gosto imensamente. Eu acho que, aliás, se eu não me engano, eu devo ter, não sei se ele sobreviveu ao meu divórcio 30 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, 20 anos atrás, mas eu tinha um livro do Grosz, ele escreveu também, e se eu não me engano o título do seu livro era Um Pequeno Não e um Gigantesco Sim. Não é? Mas ele é um pintor extraordinário, eu estou pensando seriamente em usar esse quadro Metrópole dele como ilustração desse episódio de hoje. Bom, para quem segue o canal do Radinho no Telegram ou mesmo no WhatsApp, eu vou mandar essa imagem de qualquer maneira. Tá? Talvez eu escolha alguma outra imagem, sei lá, não sei, talvez eu escolha, por que não, e juro que isso tem a ver, um fabuloso e sensacional nu do Picasso. Eu juro, estão todos mais ou menos no mesmo saco ali, e eu vou explicar por quê. Por que eu estava vendo essa pintura do Georg Grosz, que aliás é esplêndida, é aparentemente uma esquina de uma metrópole europeia, com gente para todo lado, anúncios, o que para a gente hoje é, sei lá, arroz com feijão, né? Mas para o cara deveria ter sido nos anos 20, alguma coisa assim, nos anos 30, um orgasmo sensorial. Não é? Imagina o que aconteceria com o Georg Grosz se você soltasse ele em Times Square, né, hoje em dia. Bom, se bem que hoje em dia talvez ele fosse notar uma outra coisa bastante familiar no Times Square, que é um certo cheiro de nazismo. Não é? Mas vamos lá, por que eu fui... Eu não conhecia essa pintura do Grosz, que eu estava lendo um artigo do Le Monde sobre uma exposição que eu adoraria ver, uma exposição no museu muito simpático em Paris, que é o Museu Picasso, né, meio escondidinho ali, mas o Museu Picasso de Paris está fazendo uma exposição relembrando a exposição de arte degenerada. O que é arte degenerada? Né? Vale lembrar que Hitler, antes de, ou talvez nem sei, antes, durante, depois, não sei, de ser um completo maníaco, estupidamente carismático, infelizmente, né, ele tinha pretensões artísticas. Ele era um soldado de, sei lá, sem nenhum destaque, não foi nenhum herói militar nem nada, não é? A passagem dele pelo exército talvez seja tão inexpressiva quanto a do Bolsonaro, não é? Mas ele era também uma alma sensível, ele era um artista, ele era um pintor. Ele era um pintor que foi rejeitado pela Academia Vienense, vale lembrar, Hitler nunca não é alemão, é austríaco, né? Ele foi rejeitado pela Academia, né? E ele não conseguia emplacar os seus quadros, não conseguia vender, até aí tudo bem, o Van Gogh também não conseguia, mas aí ele acabou tendo como único cliente uma loja de molduras.
né? Então, caso você fosse comprar uma moldura, é muito comum que em lojas de molduras eles coloquem alguma coisa meio sem graça ali, para não desagradar ninguém, e eles colocavam os quadros do Hitler, que eram assim paisagens meio clássicas, ruínas gregas, alguma tolice dessas, né? Então veja o que dá quando você contraria alguém que se acha artista, é uma coisa muito perigosa. Então, a próxima vez que você, sei lá, não gostar de alguma exposição, for credo, por que estão dando dinheiro para esse cara? Melhor, deixa, porque a última vez que rejeitaram, deu no que deu. Então, o que acontece é que Hitler, com a sua alma artística, não é mesmo? Ele tinha também um senso bastante agudo para aquilo que era arte, segundo ele, e o que não era arte, né? E aí o que acontece é que quando o nazismo começa a botar as manguinhas de fora, né, o partido nazista, o Goebbels, esse pessoal todo, né, resolve fazer uma exposição mostrando o quanto, né, a verdadeira cultura ariana, vale lembrar, eu sempre faço aqui uma nota de rodapé, não existe raça ariana, isso é uma absoluta falácia, isso nunca existiu. A única coisa ariana, na verdade, é uma língua que vem da Índia e ninguém era loiro de olho azul, é uma completa ficção essa história de raça ariana, nunca existiu uma civilização perdida que foi... Não, para, isso é uma completa falácia, eu nem sei como é que isso... Bom, sei lá. Mas voltando... Então ele achava que a verdadeira cultura, né, a nobreza de espírito ariana estava sendo corrompida, inclusive no território da arte, por artistas que ele chamava de degenerados. A palavra em alemão é Entartete. Tem arte no meio aí, mas não é arte da arte. Arte em alemão, curiosamente, é Kunst, não é arte. Então arte, desse Entartete, é de degenerado, não é? Então ele vai mostrar como a arte está sendo invadida, não é, por coisas bárbaras, grotescas, deformadas, doentes, não é? Então ele faz uma exposição em Berlim, mas que percorre a Alemanha, milhões de pessoas vão ver essa exposição. Ele seleciona, se eu não me engano, mais de 16 mil obras de arte, não é? E aí tá todo mundo no meio, todo mundo que hoje, sei lá, você venera. Eu, por exemplo, venero Grosch, tem Picasso, tinha todo mundo, você imaginar ali, Paul Klee, todo mundo, Van Gogh, tanto faz. Né? Porque ele achava que todas essas figuras que curiosamente tinham tido mais sucesso do que ele, eu percebo aí, obviamente, uma pontinha de ressentimento, que na verdade é um dos maiores motores históricos, é o ressentimento. Né? Então ele faz essa exposição, eu vou dar um link aqui para reportagens mostrando como era essa exposição. Isso era mostrado como ridículo, com frases na parede, veja que ridículo, ha, veja que gente deformada, ha, só um débil, só um cretino, só um louco poderia pintar isso daqui, mas na verdade são obras de arte esplêndidas, é Paul Klee, né? Uma coisa maravilhosa. E é interessante porque a gente só tem um verdadeiro conhecimento da extensão dessa exposição, porque o Museu V&A, o Victoria and Albert Museum, em Londres, ele tem a única cópia da lista completa, acho que, se eu não me engano, 480 páginas da lista de obras que foram classificadas como degeneradas. Pois bem, caso você esteja em Paris fugindo do carnaval, aliás, seria uma excelente opção, infelizmente não vai ser o nosso caso, não é? Então, por favor, visite lá o Museu Picasso, mande fotos para nós, eu vou divulgar nos nossos canais do WhatsApp e do Telegram, porque eu adoraria ver, eu estou vendo ali o artigo do Le Monde, eu vou dar o link para vocês, não é? Nossa, tem um nu do Picasso que é esplêndido. Aliás, os dois quadros que eu vi ali, acho que tem um terceiro do Klee também, nossa, eu teria na parede uma réplica sem pensar duas vezes. Eu vou até dar um link eu estava tentando descobrir onde estava essa pintura Metrópolis do Grosch, e eu descobri que ela está num museu na Espanha, mas não está em exposição, infelizmente, não sei porquê, deveria estar, por favor, não é? Mas felizmente eles usam na web um recurso muito interessante, parecido com uma tecnologia que eu divulgava no tempo que eu trabalhava na Microsoft. Aliás, eu tenho quase certeza que deve ser a mesmíssima tecnologia que virou open source, chama, se eu não me engano, OpenSea Dragon, agora, se eu não me engano, que é uma tecnologia que permite que você dê um zoom quase infinito numa imagem. Você pega uma imagem de altíssima resolução, não importa o tamanho, gigapixels, tanto faz, né, e você consegue mostrar, e você vai dando zoom. Então, caso você queira dar um zoom simplesmente surreal, ver todas as figurinhas ali do Grosch, né, você vai ver que um está batendo no outro, obviamente é um tumulto, né, eu dou o link aqui para vocês, cores absolutamente extraordinárias.
Mas vamos deixar um pouco essa história do nazismo, que parece que está voltando. Vale lembrar que essa eleição alemã confirmou as nossas piores suspeitas, né? A direita está vencendo e a extremíssima, delirantemente extrema-direita, virou o segundo partido na Alemanha, não é? Então vamos falar de outras coisas, já que eu falei aqui de pintura, vamos falar de cores. É muito interessante porque cores é um bom eixo para o episódio de hoje, porque tem um vídeo muito bonitinho de divulgação de ciência, eu vou dar o link para vocês aqui, dizendo quando que nasce a cor, quando que a cor surge no mundo, né? Não é nenhuma teoria esotérica, não tem nenhum demiurgo, não tem ninguém, não, justamente é só evolução. Então começa, obviamente, com o começo, né, já que a gente está falando do que a gente tem um pouco mais de certeza, começa falando do nosso planeta, que surge há 4,5 bilhões de anos atrás. Não é? E no começo, se tinha alguma cor, devia ser marrom, eventualmente, sei lá, as coisas, não devia ser uma coisa muito espetacular, né? Não tinha razão, as cores vinham dos metais ou dos compostos químicos que deviam estar, eventualmente, se recombinando. Né? Mas não era uma cor, digamos, intencional. Né? Mas aí o que acontece, depois que o planeta surge, 1 bilhão e pouco de anos depois, parece que já começam a aparecer formas de vida capazes de distinguir entre o claro e o escuro. Né? Coisa meio binária, né? Claro, escuro, preto, branco, legal? Legal. Aí a vida vai evoluindo, começam a surgir criaturas um pouco mais complexas, há uns 600 milhões de anos, mais ou menos, a gente começa a perceber que surgem olhos um pouco mais sofisticados e cérebros vão se sofisticando cada vez mais, não é? E até que mais ou menos uns 300 milhões de anos atrás surgem coisas deliberadamente coloridas, por exemplo, frutas. As primeiras frutas já tinham algum tipo de pigmentação selecionada ali pela evolução. Quando eu digo intencional, não tem nenhuma intencionalidade na evolução, vocês sabem disso, né? Mas é que ela surgiu e provavelmente serviu a algum propósito. Então, 300 milhões de anos atrás surgem as frutas coloridas, 100 milhões de anos depois surgem as flores coloridas. As flores vêm depois. As flores são, né, uma evolução que, aliás, temos que celebrar todo santo dia, não é mesmo? E o que acontece? Mais 100 milhões de anos começam a aparecer os animais que têm a capacidade, que têm cor, né? Seja o camaleão, seja os passarinhos coloridos, seja o que for, né? Começam a surgir os animais coloridos, os olhos vão se sofisticando, né? E a gente já comentou aqui que o que nós humanos, que achamos que estamos vendo, a gente acorda de manhã, abre o olho e vê tudo. A gente não vê tudo, né? Vale lembrar que os nossos olhos são sensíveis à luz. A luz é uma radiação eletromagnética, né, essas radiações podem ter frequências muito baixas, muito altas. A gente, com os nossos olhinhos, a gente enxerga uma faixa muito estreita dessa radiação, uma faixa muito estreita de frequência, mais ou menos de 350, 380 até 700 e pouco, então é o dobro, né? Entre o máximo e o mínimo é o dobro das frequências. Não é muita coisa, tem muita coisa além que a gente não enxerga e outras criaturas enxergam. Por exemplo, as flores que você acha que são lindas e você está vendo a beleza delas, você não está vendo a beleza delas, porque a beleza delas é invisível aos seus olhos, né? Você ganhou um chorinho ali, uma lambuja, mas as flores muitas vezes são feitas para criaturas que enxergam em ultravioleta, como, por exemplo, insetos, abelhas. Abelhas veem flores de um jeito que a não ser que se use uma câmera especial, e é isso que a gente consegue fazer, você consegue perceber que as flores têm outros desenhos que a gente nem imagina. Né? Também tem frequências mais baixas que a gente não enxerga, né? A hora que a lâmpada começa a esfriar, ela imediatamente fica escura, não é que ela ficou escura, ela continua irradiando que nem uma louca depois que se desligou, mas ela está irradiando só que você não enxerga porque você não enxerga infravermelho. Se você enxergasse infravermelho, é só comprar uma câmerazinha no Mercado Livre, a coisa mais fácil, né? Você ia perceber que a lâmpada continua irradiando feito uma louca até chegar numa temperatura mais normal. Então, veja, as frequências são para cima e para baixo, tem um monte, a gente enxerga algumas, né? O nosso aparato para isso não é o mais sofisticado do mundo, a gente tem 3 tipos de sensores de cor. Eles pegam faixas, um pega uma faixa de frequências mais em torno do vermelho, outro uma faixa de frequência em torno do azul, outro uma faixa de frequência em torno do verde.
essas faixas mais ou menos se sobrepõem, então o cérebro pega esses sinaizinhos aí, e aí ele, sei lá, ele tenta interpretar o que ele está vendo do melhor jeito possível. Então, se você botar azul e amarelo, o tonto do cérebro vai achar que tem radiação verde, não tem nenhuma radiação verde, é só porque ele ficou confuso. Né? Quando ele não entende nada, ele chama de branco, né? Quando está realmente escuro, ele chama de preto. Pois bem, então só que tem criaturas que têm uma sensibilidade absurdamente maior que a nossa, né? Você tem camarõezinhos, aquele camarão, nem sei como é que chama, aquele mantis shrimp, aquele que tem um soco extraordinário, ele tem acho que 16 tipos de sensores, né, no olho, sei lá quantos que ele tem, 12, não lembro, uma infinidade, porque ele vê luz polarizada, ele vê ultravioleta, ele vê o diabo, então a gente não consegue nem imaginar o que esse cara enxerga. Mas isso é um eixo interessante por uma outra razão também. É lógico, aí esse vídeo vale a pena ver, porque obviamente ele é muito colorido. Ele vai mostrar como de repente a cor passa a ter inúmeros papéis, né, na hora que você tem. Aliás, é muito interessante. A cor efetivamente existe ou a cor espera que a vida consiga criar consciências, né? Eu estou estendendo a noção de consciência a várias formas de vida, né, capaz de interpretar. Então, antes de haver olhos, não tem cor. Né? O mundo sem olhos tem frequências de luz, né? Mas frequências de luz não quer dizer cor. Né? Como eu falei para você, se você misturar frequência azul com frequência amarela, elas continuam sendo frequência azul e frequência amarela, mas o nosso olho bota uma cor ali que não existe. É mais ou menos com a cor de rosa. Rosa, não existe a frequência rosa. Não existe, olha, faz aí uma máquina que produza a radiação eletromagnética na frequência rosa. Não tem, não tem. Isso é uma coisa que o seu cérebro pintou ali com lápis de colorir. Então é até uma questão meio filosófica. A cor existe, né, de fato, ou a cor é simplesmente a maneira como a vida interpreta, né, e até interpreta e também significa, porque, né, a planta vai criar as cores para atrair, para enganar, para divulgar, para se defender. Né? Então, isso é uma questão interessante. Vamos agora saltar desse planeta para o resto do universo. Né? A NASA está preparando, vai lançar um telescópio não muito grande, mas com pretensões bastante, digamos, ambiciosas, que chama SphereX. SphereX é uma sigla que eu não vou lembrar de cabeça e eu não vou fazer de conta que eu sei. Eu não lembro, é uma sigla, tá bom? Não é um telescópio espacial muito grande, mas ele é bastante pretensioso, porque, veja, por enquanto a gente tem o Hubble, né? Por enquanto a gente tem o Euclides, que é, sei lá, que estão ali faz tempo mapeando o universo. Só que, sei lá, pega o James Webb, o que ele vê é uma fração do céu de cada vez. Né? Então, a cada vez que ele produz uma imagem, aquilo é 15 milhões de vezes menor do que o resto. Né? Ele está vendo realmente um pedacinho. O SphereX, a pretensão dele é mapear tudo, simplesmente tudo. Ele vai ficar girando em torno da Terra e mapeando tudo 360 graus. Ele vai mapear absolutamente tudo. A ideia dele é tentar validar, em primeiro lugar, a expansão do universo. Em segundo lugar, ele vai tentar entender as galáxias, como é que elas se formam. Em terceiro lugar, ele vai também tentar descobrir como que alguns elementos essenciais à vida, por exemplo, como a água, essa que compõe você, que você acabou de tomar agora de manhã, eu espero, tome bastante água. Aliás, meu pai devia ter seguido essa orientação antes de ter alguns probleminhas, né, na terceira idade. Mas a questão é que essa água que está aí desde os primórdios, essas moléculas de água que estão espalhadas pelo universo, o que você chamaria de vazio, tem um monte de moléculas de água, essas moléculas que quando encontram alguma coisa sólida, elas congelam e começam a formar bolas de gelo, né? Eles querem entender onde essa água está, quanta água tem, como é que ela veio parar aqui. Tá? E como é que ele vai fazer isso de uma maneira absolutamente extraordinária? Ele não só vai mapear o universo, quer dizer, vai girar para tudo quanto é lado, basicamente, não é? Mas ele vai fazer isso porque quando a gente fala, olha, o James Webb é um telescópio que funciona por infravermelho, ele enxerga o que humanos não enxergam, você, quando fala infravermelho, você está colocando tudo no mesmo saco. Né? Na verdade, quando você fala infravermelho, são todas as frequências abaixo do vermelho. Mas, cara, tem frequência até não poder mais, certo? Então, o que esse telescópio novo, o SphereX, está fazendo é dividir essas frequências do infravermelho em 96
faixas. É como se ele tivesse um olho que não fosse capaz de detectar 3 faixas de cor, mas 96 faixas de cor. Isso é absolutamente extraordinário, vai ser uma missão curta, ele pretende fazer isso ao longo de alguns anos, de uns 2 anos mais ou menos, e a gente vai chegar provavelmente a um entendimento muito maior do universo, uma coisa basicamente isso, né? Basicamente isso. Eu gosto dessa história, a gente já comentou aqui, acho que foi na sexta-feira passada, das moléculas de água, não é mesmo? A molécula de água que você está bebendo a água que veio do começo do universo, basicamente. Né? A gente está nadando na mesma água que já foi o xixi do Júlio César, sei lá. A gente sempre, não sei porque, aliás, todo mundo quando pensa nessas analogias ou tenta fazer essas imagens, não sei porque todo mundo lembra do Júlio César, eu acabei caindo nessa armadilha também. Mas já que a gente está falando aqui de figuras históricas, e de cores, né, há um arco-íris de cores, e pretos e brancos, etc. e tal, eu quero comentar com vocês aqui um episódio do In Our Time sobre um personagem, ou melhor dizendo, uma personagem que eu, em princípio, não teria um interesse, sei lá, por que eu ia me interessar, né, como assim, né? Mas a questão, porque é uma história, sei lá, a história nem verdadeira é uma história completamente fantasiosa, mas acho que aí eu ouvi e aí eu percebi quanto eu iria perder se eu tivesse passado por cima dessa história. A questão é da papisa, uma papisa, eu acho que é papisa que fala, feminino de papa, eu sei que, o que é feminino de papa? Mama? Não é mama, não, feminino de papa deve ser papisa. Mil perdões, aqui acho que engasguei em parte pela bobagem que eu acabei de dizer. Mas, então, vamos supor que seja papisa, tá bom? Meu português não é assim tão vasto. Mas a papisa Joana. Papisa Joana. Quem é a papisa Joana? Ou quem não é a papisa Joana? O que acontece é que no século XIII, vamos lá, 1200 e bolinha, mais ou menos, começa a pipocar, começa a ser difundida uma história que, centenas de anos antes, sei lá, no século IX, 900 e pouco, 800 e pouco, ou seja, a história já nasce como uma história antiga, não é? Teria havido uma personagem, se eu não me engano, inglesa, aliás, acho que era inglesa, boa pergunta, chamada Joana, que ela queria estudar, isso na época era completamente, imagina, vetado, proibido, etc., para mulheres, inimaginável, então o que ela faz? Ela resolve se disfarçar de homem, e ela quer ter acesso à universidade, acho que ela vai à Universidade de Atenas, e ela acaba se destacando em estudos teológicos, sempre disfarçada de homem, sempre sem abrir sua identidade, não é? E aí ela começa a crescer, bom, em suma ela acaba virando papa, vira o papa alguma coisa, tá bom? E ela acaba sendo um excelente papa, ninguém tem nada a se queixar desse papa, só que acontece que ela tinha uma vida sexual secreta, ela engravida e um dia ela está fazendo uma procissão no meio de Roma, né? No meio de Roma, ali perto do Coliseu, sei lá, no lugar mais visível possível, não tinha tanto turista na época, eu acho, não tinha ninguém fazendo selfie, mas ela está gravidésima, ninguém tinha percebido, porque ela está usando aquelas roupas de louco, eu nunca entendi aonde que na Bíblia está escrito que padre ou qualquer sacerdote tem que usar a roupa que ele está usando, eu nunca, não sei, deixa para lá. Mas a questão é que com aquelas roupas todas ela disfarça a gravidez, mas ela dá à luz no meio da rua. Que vergonha. Acabou a história. E o que quer dizer essa história? Depende, certo? Depende. Será que é uma história real de uma pioneira da emancipação feminina? Né? Será que... Que história é essa? E aí vem uma questão que eu acho que é muito interessante. É lógico, essa história vai ser apropriada de 1000 maneiras diferentes, no começo pelos católicos, para falar mal da mulher, tá vendo? A mulher, ela engana, a mulher, a gente não pode confiar, onde já se viu uma mulher querer ser papa, e olha só, veja só, acho que ela não se deixou, a mulher é tão perversa, que a culpa não foi suficiente, né? Então ela só foi afetada pela vergonha pública. Então veja só, né, como se ela fosse uma criatura perfeita como o homem, limpar a garganta aqui, né, ela sentiria a culpa, mas como ela não sentiu culpa, o único mecanismo possível foi a vergonha.
Então, católicos usavam isso para colocar as mulheres no seu, o que eles imaginavam ser o seu devido lugar, né, de inferioridade física, inclusive. Não é? Não, ninguém estava pensando ali, pera um instante só, se ela conseguiu ser um bom papa, então é porque, limpando a garganta novamente aqui, perdão, mas se ela conseguiu ser um bom papa, ninguém estava pensando ali, puxa, então quer dizer que de repente não só ela é tão capaz quanto um homem, mas ela é mais capaz do que muitos homens, mas não. O negócio é assim, ó, bem feito, ela pagou um mico danado, né? Olha que vergonha, etc, etc, etc. Aí vão dizer que o dia que isso aconteceu, pássaros caíram do céu, o mar ficou vermelho, aí a coisa começa a ficar um pouco mais bíblica, não é? E essa história foi apropriada pelos protestantes. Quando surge a reforma, né, os caras falam, está vendo como a igreja católica é corrupta? Está vendo como essa história de papa é uma besteira? Os caras deixaram uma mulher chegar a ser papa. Então veja, se uma mulher consegue ser papa, desculpa, eu sei que é horrível ouvir isso, mas é o que os caras estavam dizendo, então qualquer imbecil consegue ser papa. Porque, na verdade, uma mulher que consegue ser papa equivale, ou é pior ainda, do que um imbecil chegando, eu não sei. Então, veja, tanto pelos católicos quanto protestantes, os protestantes foram usar isso para mostrar a corrupção, a falibilidade, o quanto a Igreja Católica é patética, né? Mas os dois estão ali massacrando a mulher e colocando a mulher como uma criatura muito abaixo do mais baixo dos homens. Ok? Ok. Mas a questão Joana existiu, porque agora, nessa época, né, de identidades, identitarismo, etc. e tal, é lógico que tem gente ressuscitando como se ela fosse uma pioneira da questão do gênero. Mas tudo indica que não existiu, que isso tenha sido é muito provável que isso tenha sido apenas uma lenda. Tanto é que os próprios cronistas que divulgaram essa história sempre falavam assim, existe uma história que ninguém punha a mão no fogo. Né? Ninguém punha a mão no fogo. Ouvi dizer que, disse que, várias coisas com sujeito oculto, elíptico, não é? Mas o que é mais interessante aqui, e eu acho que é isso que vale a pena a gente restaurar, não é tanto, sei lá, uma história preconceituosa e machista medieval, mas é a própria noção do que é medieval. Porque eu acho que o mediador, que é o Melvin Bragg, uma hora ele falou, pô, mas espera um instante só. Essa história foi divulgada para todo lado, mas mesmo sem ser verdade, né, os caras sabiam que não era verdade, e aí vem uma história que eu acho que é muito interessante, que infelizmente se aplica hoje, né, é que, veja bem, defina a verdade, porque na Idade Média, mais importante do que a coisa ser factualmente verdadeira, do que a coisa ser histórica, é ser uma história com moral. Né? Você conta uma história não porque ela é verdadeira, você conta porque ela tem uma moral. Nesse caso, uma moral imoral. Ok? Ok. Então vamos definir aqui o que eles chamam de moral. Aliás, hoje eu estava tão horrorizado com essa vitória dos, entre aspas, conservadores, né, na Alemanha, e o conservadorismo. Eu falei, desculpa, quem está conservando o quê aqui? Né? Defina conservador, porque se o cara está conservando privilégio, se o cara está conservando opressão, se o cara está conservando mentiras, se o cara está conservando injustiça, né? Que conservador do quê? Né? Ainda mais porque os caras parecem ter um talento extraordinário para destruição. Haja visto o que o Trump conseguiu fazer em algumas semanas, né? Destruir a NASA, destruir a saúde, destruir a ciência, destruir a política internacional. Os caras destroem. Conservar o quê? É conservar o próprio privilégio, né? É conservar uma ficção, normalmente, né? Conservar uma ficção. Então a gente volta aqui, né, tentando fazer uma ponte entre essa mentalidade medieval, em que uma história é verdadeira não porque ela corresponda aos fatos, mas porque ela traduz, né, ou ela apresenta alguma, entre aspas, verdade moral. A gente se depara agora com o que está acontecendo, com esse desmantelamento das instituições do jornalismo, da instituição da ciência, da instituição da educação, porque agora as histórias que têm que prevalecer são as histórias que têm a moral que o poder de plantão tem interesse. Simples assim. Estranho ruído de fundo aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. Bom, mas tudo bem. Mas eu fui submetido a uma versão da história, né, quando eu era criança, eu cresci durante a ditadura, nasci em 64, né, então a história que foi passada para a gente, na verdade, era uma história moralizante.
né? É uma história que tem algum ensinamento, né? Eu acho que é por isso que eu gosto do The Rest is History, porque o ensinamento do The Rest is History é que a natureza humana realmente não é tão legal quanto a gente gostaria que fosse, né? E, aliás, a gente está correndo um outro risco aqui, ainda mais que, né, as fontes confiáveis de informação estão desaparecendo, a gente está correndo um outro risco, que é a história sendo reescrita no TikTok. Então, tem um artigo aqui da BBC mostrando que no TikTok agora está fazendo muito sucesso, estão fazendo muito sucesso, vídeos curtinhos mostrando como seria você acordar em Pompeia antes da erupção do vulcão, como seria você acordar em Londres durante a peste negra, né? Vídeos que parecem ser muito realistas, né? Vídeos que parecem mostrar como era a vida, eles são feitos com inteligência artificial. Então, o autor, ele conversa com o ChatGPT sobre o que deveria aparecer no vídeo, né? E aí ele pega e vai brifando algum outro robô que faz os vídeos, e aí o que acontece é que parece convincente se você não souber mais nada. Se você só souber o TikTok, você vai imaginar que quando o cara está em Pompeia, ele vai abrir uma janela com vidro, sendo que janelas com vidro não era bem assim. A gente demorou muito para conseguir fazer janelas de vidro, ou você vai achar que em Pompeia, ou que, sei lá, onde em Londres medievais você tinha vidros de um certo jeito, taças de um certo jeito, garrafas de um certo jeito, só falta aparecer gente de relógio, né? Então os vídeos parecem convincentes, mas eles têm erros profundos, e esses erros, esse artigo tem historiadores denunciando os erros grotescos, né, os erros que são a absoluta barbaridade do ponto de vista histórico, mas tanto faz, é convincente, está no TikTok. Quem vai estar lá para dizer que não é? Quem vai estar lá para dizer que a história foi? Quanto tempo vai começar a demorar para aparecer videozinhos contando alguma outra narrativa do Holocausto, né? Aliás, falando nisso, acho que é até um bom caminho aqui para a gente começar a encerrar esse episódio, que vai ser um pouco mais curto, eu não quero me estender. Já que a gente está falando aqui de cores, de frequência, de pretos e brancos, não é? Eu vou ler para vocês uma coisa que eu vi hoje no Facebook, a história é interessante, eu até estava em inglês, eu estava com preguiça, eu falei, se eu for traduzir isso ao vivo aqui no radinho, é capaz que eu fale besteira, né, ou que eu fique gaguejando, então eu vou pedir para o ChatGPT, né, ele fazer essa tradução para mim. Então eu peguei a imagem, que era uma foto de um texto, e falei, você pode traduzir esse negócio aqui em português? E ele traduziu. Eu vou ler a historinha para vocês, tá? Talvez vocês já tenham visto. A historinha é curtinha. Quando eu estava na 7ª série, nossa professora colocou um vídeo e nos disse para tomar notas. 10 minutos depois, ela acendeu as luzes e gritou com Steven Webb Sladky, dizendo que ele não estava anotando e que ele deveria estar. Mas a questão é que Steve estava anotando. Eu vi. Todos nós vimos. A professora perguntou se alguém queria defender o Steve. Alguns de nós engasgamos com algumas palavras de defesa, mas fomos imediatamente calados. Rapidamente, todos ficamos em silêncio. Steve foi enviado para a sala do diretor. A professora voltou para a sala e disse algo como: viram como foi fácil? Estávamos lendo o diário de Anne Frank. Comecei a entender. Achei que era um bom momento para compartilhar essa história. Nunca deixe que alguém lhe diga que o que você vê com seus próprios olhos não está acontecendo. Esse texto a história é bárbara, né? Sensacional, é um experimento que provavelmente funcionaria em qualquer lugar hoje, amanhã, depois, certo? Mas o que é mais interessante, o que eu pedi para o ChatGPT traduzir, mas na sequência eu dei uma arriscada. Eu falei, o que você acha, qual a sua opinião desse texto, levando em conta o contexto geopolítico hoje? Ou seja, eu não dei muito, eu falei, contexto geopolítico, eu estou pressupondo que ele sabe, certo? E aí, veja só, olha o que ele responde. Esse texto tem uma ressonância profunda com o contexto geopolítico atual, onde a desinformação, a propaganda e táticas autoritárias, de maneira crescente, distorcem a realidade. Ilustra com que facilidade figuras de autoridade podem manipular percepções, suprimir a discórdia, suprimir quem não concorda, né?
e reforçar o silêncio, mesmo em situações onde é notório, onde é visível, onde todo mundo viu. Né? E aí ele conclui, no final, eles têm, eu não vou dar uma resumida aqui, mas eu vou pular para o final e falar qual é a conclusão. O texto é um alerta. Nunca deixe ninguém dizer que aquilo que você vê com seus próprios olhos não está acontecendo. É só lembrar aí, faço um parêntese aqui, o ainda estamos aqui. Vale lembrar que o Marcelo Rubens Paiva, cadeirante, com a minha idade, 60 anos, estava desfilando e alguém arremessou uma mochila e agrediu o Marcelo Rubens Paiva. Eu não sei exatamente por quê. Por que você agride alguém que sofreu, alguém que hoje é um cadeirante, para você ver onde a gente está. Mas deixa eu continuar. Em uma era onde deepfakes, propaganda gerada por inteligência artificial e esse discurso distorcido político estão crescendo, manter o pensamento crítico e a coragem de falar o que deve ser dita é mais importante do que nunca. Né? E aí eu agradeci, falei, eu concordo plenamente, ele falou, olha, que bom que... Ele responde, mas eu acho que você puxa ação de saco, que bom que estamos na mesma página, mas veja só, estamos em tempos perturbadores, mas manter a consciência e aguçar o nosso pensamento crítico são as nossas maiores defesas. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, de uma certa maneira, acho que é isso que me move a continuar o radinho, mesmo quando as coisas fazem muito pouco sentido, né? Mesmo quando qualquer ideia ou percepção ou noção que a gente tenha da natureza humana esteja hoje mais em baixa do que nunca, eu acho que vale a gente tentar preservar aqui e em outros lugares esse espaço onde a gente não se deixa intimidar, onde a gente não se deixa encantar, onde a gente não se deixa iludir, né, em que a gente tenta levar aqui um projeto que é um projeto, que eu sei que não é natural. O projeto da ciência obriga a gente a sair das nossas tendências mais antigas, mais arcaicas, mais gostosas, inclusive, né, mais poderosas, que é de concordar com quem manda, né, de concordar com todo mundo, né, de tentar conservar aquilo que a gente sempre acreditou. Né? Esse conservadorismo é o maior perigo que a nossa espécie enfrenta, mas felizmente há 200, 300 anos, mesmo antes, né, mesmo na Grécia Antiga, a gente começou a descobrir, né, como sair dessa nossa tendência cretina, estúpida, de tentar ver o mundo em duas cores, em preto e branco. Né? Assim como a vida no planeta aprendeu que as cores vão muito mais além do claro e escuro, espero que a gente consiga manter aqui o nosso espectro aberto para várias faixas de frequência, para várias cores que a gente conseguir imaginar, né, e que a gente consiga atravessar essa treva com alguma dignidade. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, pularei o carnaval, divirtam-se como puderem, eu prometo manter contato, um grande abraço e até a volta.